destinatário da mensagem que vocês vão enviar. Então, vou passar a palavra para o professor Giovanni e o professor Bruno, para que eles deem início a essa atividade, fazendo a discussão dessa situação clínica. Tenho certeza, professores, que nós teremos uma noite muito rica e que essa discussão será uma grande contribuição para o entendimento da assistência do fisioterapeuta, o papel do fisioterapeuta, quando bem postado em sua função, como é o caso de vocês dois, diante de uma situação que tem se constituído num verdadeiro desafio para a assistência à saúde neste momento. Desde já, e passo a palavra a vocês. Boa noite, professor Tarcísio, Juliana, Bruno Prata, grande amigo, né? Um prazer a gente estar aqui nessa noite discutindo. É um tema que está sendo tão comentado, né? Acho que todos os dias, além das lives dos músicos, está tendo muita live científica, né, para discutir esse tema. E a gente pensou num formato diferente, no intuito de discutir um caso clínico para a gente entender, né, qual foi o caminho tomado, as decisões que foram tomadas nessa situação. É claro que discutir um caso clínico retrospectivamente é muito mais fácil do que quando a gente está lá no momento à beira-leito que tem que tomar decisões naquele momento devido à hipoxemia, insuficiência respiratória, enfim. Então, o intuito é a gente tentar nortear as discussões baseado no, como se a gente fosse pensar numa linha do tempo da qual esse paciente passou durante o período de internamento no hospital, contando da admissão na emergência até o momento que ele está ainda hoje na unidade de terapia intensiva. Então, agradecer a Bruno pela delicadeza, e os seus comentários vão ser bem ricos e vão engrandecer bastante. E o pessoal pode participar através das perguntas para a gente ir gerando o debate. Certo? Eu vou, então, já fazer a projeção aqui do caso, para a gente gerar discussão. Então, qual é o foco dessa discussão desse caso clínico, né? A gente vai especificar sobre as ações da fisioterapia na unidade de terapia intensiva. A gente vai percorrer uma discussão sobre o quadro clínico da COVID-19, os critérios para a oxigenoterapia, manejo da ventilação mecânica invasiva, com escolha de modo, volume corrente, ajuste de PIP, a posição prona, que foi muito utilizada particularmente nesse paciente, e a gente vai tentar fazer, né, uma elucubração sobre o desfecho funcional a longo prazo, porque esse paciente ainda está internado, mas a gente já consegue tecer algumas análises. Então, só para a gente entender na linha do tempo, né, um paciente que tem 57 anos, a gente tem percebido que a nível de Brasil, a média de idade dessa população ela tem sido um pouco menor, né, justamente dentro dessa faixa, 57 anos, comparada com o mundo. É um paciente que tem comorbidades muito bem comentadas, né? Tem hipertensão, diabetes. Ele foi admitido no hospital no dia 28/3, então tem relativamente pouco tempo. O principal motivo dele da admissão foi uma dorsalgia, devido também a uma queda da própria altura, que havia acontecido há cerca de 15 dias. Ele não tinha dispneia e na admissão lá na emergência já foi identificada uma saturação periférica de 80% e alteração no paladar. Nesse mesmo dia, a tomografia de tórax, né, que é um exame bastante valioso para a gente compor o diagnóstico, né, ele já tinha um comprometimento pulmonar, caracterizado por opacidades pulmonares em vidro fosco. Brunão, por essa cenário aí, o que é que já dá para a gente pensar, né? Então, ele se comportou como um paciente com aquela famosa hipoxemia silenciosa, né? Que é um quadro bem atípico, né? Para muita gente que trabalha em terapia intensiva, eu mesmo não é um cenário que eu nunca tinha observado nesse tipo, um paciente com nível de oxigenação desse jeito e sem dispneia. Escutando bem? Tá ótimo. Boa noite, gente. Aí, né? Então, agradecer o convite aí a todos aí, né? Professora Juliana, professor Tarcísio, professor Giovanni. Para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui falando e discutindo um pouquinho desse tema tão relevante. Então, realmente, né? Um paciente que a gente vê um quadro aparentemente clássico em relação a essa a COVID, né? Ou seja, essa hipoxemia silente. Ele tem um quadro de oxigenação baixa, mas ele não apresenta sinais de aumento de trabalho. Só para contextualizar um pouquinho, logo no início, quando se falou na COVID, né, na insuficiência respiratória pela COVID, a gente acabou que todo mundo associava muito a um quadro apenas de SDRA, né, da síndrome
respiratório agudo. E hoje em dia, como o Luciano, né, Giovanni vai falar um pouquinho da fisiopatologia e dos tipos, tipo 1 e tipo 2. Né? Então, só para falar um pouquinho, antes de passar para Giovanni, a COVID, né, tem uma classificação muito interessante que eu gosto sempre de falar, que é a classificação chinesa. Né? Eles têm uma grande experiência, eles testaram em muitos doentes, então ele tem uma boa amostra, não só de pacientes graves como não graves. E eles dividem em 4 tipos: leve, moderado, grave e crítico. Leve e moderado é 80% da população. 80%, ou seja, de cada 10, 8 tem leve a moderado. O que é leve? O cara tem um sintoma não específico, né? Uma diarreia, né? Um sintoma não, digamos, respiratório. Já o moderado, ele apresenta uma coriza, uma tosse, mas ele não evolui com oxigenação baixa. Os indivíduos que evoluem com oxigenação baixa, com queda de saturação, né, associado ou não ao aumento de trabalho, esse aí já é o quadro que o cara vai ter que ir para o hospital, que, como a gente pode ver, não foi nenhum motivo principal que ele foi, né, pelo que é relatado aqui, mas a gente pode ver que ele já é um cara grave, né, ou seja, ele tem uma saturação de 80 e sem impacto em oxigenação. E aí tem esse grave, né, então 80% é leve e moderada, e esses outros 20% são os que vão para o hospital. Então, 15% geralmente esse perfil, e os outros 5% é aquele cara realmente, o quadro crítico, que é o indivíduo que vai necessitar da ventilação mecânica, ou seja, esse paciente ele vai até transitar, né, de um nível para o outro. E nessa mesma classificação, ele diz que o nível crítico se divide em 3: estágio precoce, intermediário e tardio. E ele faz alguns scores que ele já começa falando um pouco da complacência e da oxigenação. Então, só para caracterizar, esse é um paciente que ele se enquadrava nisso, é um paciente severo com hipoxemia, e esses indivíduos têm que ir para o hospital. Né? Então, o Giovanni agora vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da COVID, né? E classificar um pouquinho esses tipo 1 e tipo 2 para a gente dar seguimento à discussão. Exatamente, perfeito. Então, é um quadro, né, muito novo para todos nós e, assim, tudo tem um lado positivo, né? Felizmente, demorou de chegar aqui no Brasil, quando a coisa os casos já tinham aumentado muito lá na China, na Europa, nos Estados Unidos. Então, quando chegou aqui no Brasil, a gente já tinha uma compreensão um pouco melhor. Mas é claro que ainda requer maiores investigações para a gente entender a fisiopatologia, né, de forma mais precisa. Mas do que é que a gente já tem certeza, o que é que já foi descoberto, né? Por que o sistema respiratório ele é o alvo tão comprometido da Covid-19, né? O que acontece? Então, a gente tem se falado muito sobre essas estratégias de isolamento social, uso de máscara, higienização de mãos, tudo mais. Tudo é para evitar a contaminação. O vírus tem uma capacidade de contaminação muito maior do que outros vírus que nós não tivemos contato, como o SARS-CoV-1 e o próprio MERS, que foi lá no Oriente Médio. Ele tem uma disseminação muito maior, muito mais rápida. E o sistema respiratório ele é altamente contaminado por esse vírus, porque ocorre a ligação do vírus com a proteína, né, que é a enzima conversora, com a enzima, na verdade, né, a enzima conversora de angiotensina. Então, a gente sabe lá, lembrar lá na fisiologia pulmonar, né, fisiologia humana, a gente tem a angiotensina 1 que vai ser convertida em angiotensina 2 lá no sistema respiratório por essa enzima, por isso que ela tem o nome de enzima conversora de angiotensina. Essa angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor. Em situações de uma pneumonia comunitária, por exemplo, se você tem uma pneumonia, um exemplo muito simples, né? Se você tem uma pneumonia no lobo inferior do pulmão direito, o que é que acontece? O corpo ele cria estratégia para fazer uma resposta de vasoconstricção hipóxica, para desviar sangue daquela área que tem a pneumonia, para manter uma adequada relação ventilação-perfusão. O problema é que não acontece isso na Covid-19. Então, por isso que esse paciente ele tem uma hipoxemia que é bem exuberante, é bem pronunciada, bem impactante, e isso que vai nortear muitas nossas intervenções. Então, a partir dessa ligação, já é um mecanismo muito, muito claro, né, da fisiopatologia da doença, além a cascata inflamatória, ela é muito intensa, ela predispõe à formação de microtrombos. Então, você tem literalmente um distúrbio, em alguns pacientes parece um distúrbio que é mais de perfusão do que propriamente de ventilação. E aí, as nossas próprias intervenções, que a gente pensa em estratégia, né, já adiantando um pouco, quando você pensa em estratégias ventilatórias, para o paciente que já está entubado, fica um tanto quanto limitado quando você tem uma complicação muito mais de perfusão. E aí, pensando nisso, né, como o Bruno citou, o Luciano Gattinoni, que é um médico intensivista italiano muito famoso, né, um pesquisador,
ele delimitou, né, tendo em vista, né, o seu conhecimento da sua prática clínica, um grande número de casos lá na Itália, e em conversa com outros centros também da Itália, eles conseguiram delimitar dois perfis, que é o tipo low e o tipo H. O low vem de o tipo L e o tipo H. O L vem de low, que em inglês é baixo, né? Ou seja, é um paciente que tem baixa elastância, e o contrário disso é uma alta complacência, e, consequentemente, é um pulmão que tem pobre resposta ao recrutamento e tem também uma baixa ventilação perfusão. O outro perfil é o paciente, o tipo H, ou high, né? E high vem de alta elastância e baixa complacência, ou seja, é um pulmão mais duro. E aí é um paciente que tem alto shunt direita-esquerda. E é um pulmão já com uma característica diferente, que já tem uma propensão à resposta à recrutabilidade um pouco melhor do que o tipo L. Mas, embora que isso pareça, né, isso parece que não é tão estático assim, parece que esses pacientes eles passam por um curso, né? Algumas vezes, como a gente vai adentrar o caso, parece que esse paciente se configura muito mais como um tipo low, né? O tipo 1. Parece que pela própria agressão da ventilação mecânica, ele acaba migrando para o tipo 2, o tipo high. Deixa eu só passar aqui para a gente ver. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? No dia 28, o paciente estava em bom estado geral, já tinha um ataque de apneia, murmúrio sem ruídos adventícios, já foi suspeitado de Covid-19, iniciado, né, Tamiflu, azitromicina e Rocephin. Lembrar que a doença ainda não tem tratamento, né, medicamentoso. A gasometria do dia 28 da admissão já tinha, né, um pH acidótico, a PCO2 de 33, PO2 de 46, pressão arterial de oxigênio, então hipoxemia muito grave, saturação arterial de 80, isso ao ambiente. E aí, no dia 29, esse paciente foi intubado, mesmo já utilizando a oxigenoterapia baixo fluxo. Então, Bruno, a gente já imaginava que esse paciente não iria responder bem à oxigenoterapia, tendo em vista a gravidade dele, né? Perfeito, Giovanni. Excelente, exatamente. Então, como o Giovanni falou de forma muito clara, né, tem esses dois tipos, né? O tipo L, tipo 1, né, ou seja, que tem uma complacência normal, e o tipo H, tipo 2, né, que geralmente tem uma complacência mais baixa, isso é super importante. Como o Giovanni já relatou, pelo quadro clínico, você tem uma ausculta limpa, então ele não tem alteração tão importante de ventilação, que sugere realmente que ele tem um pulmão relativamente limpo, relativamente porque você vê que na tomografia ele tem alteração, né, de infiltrados difusos mais periféricos, Isso. que é uma da característica do tipo 1. Ele tem infiltrado, tanto é que ele precisa ter uma estratégia relativamente protetora também, porque ele tem algum nível de lesão e ele pode evoluir para o tipo 2. Então, isso foi muito interessante, né? Luciano Gattinoni, como o Giovanni falou, um dos maiores experts, né, do assunto, né, disso aí, e é super importante. Então, indo já um pouquinho para a linha dessa questão, esse indivíduo, por que ele não tinha tanta dispneia? Porque geralmente o que faz a dispneia, a hipoxemia leva um pouco a dispneia, mas principalmente é o quê? São as cargas mecânicas do sistema respiratório. O cara tem uma via aérea mais estreita, tem um pulmão mais duro. Ele, nesse caso, ele não tinha tanto. Então, por isso que tem esse quadro, né, chamado de hipoxemia silenciosa. E um dado importante, que o tratamento inicial é muito importante isso, nesse paciente, equilibrar duas coisas, oxigenação, aumento de trabalho e atenção para a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou por outros mecanismos que a gente vai estar falando um pouquinho. Então, o tratamento inicial é oxigenoterapia. O cara tem que usar oxigenoterapia. Quais são as formas, rapidamente falando? Catéter de oxigênio, né, a baixo fluxo, até 6 litros de oxigênio, para que ele tenha uma saturação ali acima de 94%, ou uma máscara de reservatório sem renalação, porque a outra forma pode gerar aerosóis, como o Giovanni falou, é uma doença altamente infectante, então temos que ter muito cuidado. Não é recomendado o uso de Venturi, nem aquelas tendas. Então é muito importante que a gente tenha atenção. Se você fez oxigenoterapia e o cara respondeu, ótimo. É um paciente que possa ser que ele não precisa evoluir para ventilação mecânica. Entretanto, tem doentes que não respondem ou que ficam com muito aumento de trabalho. E nesse perfil de doente, pessoal, eu vou chamar novamente a atenção. É muito importante a gente ter cuidado com o nível de esforço. O esforço, né, muscular, ele gera um tipo de lesão no pulmão, no alvéolo.
Esse tipo de lesão é a PCILI, né, que é uma lesão pulmonar autoinfligida. O esforço muscular é como se ele gerasse uma pressão pleural, ele gera uma pressão pleural negativa intratorácica, e isso hiperdistende um pouco esse alvéolo e desencadeia um dos grandes mecanismos de lesão. O próprio Gattinone e outros grandes autores, né, Schiumelo, ele fala que muitos doentes que estão no tipo 2 podem ter sido devido a ficarem muito tempo em VNI, em CPAP, né? Ou numa estratégia ventilatória inadequada, onde ele fica com muito esforço. Então, nesse caso clínico que a gente está vendo aqui, parece que realmente foi tudo, ele foi entubado no momento certo. Ou seja, o momento certo é o quê? Fez oxigenoterapia, ele não respondeu, existe até a possibilidade, né? Eu vou falar aqui rapidamente também, para não me estender muito, ventilação não invasiva ou cânula nasal de alto fluxo. São técnicas, nos quadros hipoxêmicos, nas insuficiências hipoxêmicas, não tem grande resposta, mas tem doentes que se beneficiam. Entretanto, nesse perfil de doente, devido ao risco de aerolização, de contaminação, tem que ser em situações bem indicadas, ou seja, tem que ter um quarto com pressão negativa, não é? Circuito de ventilação não invasiva, né? Com 2 ramos, uma máscara adequada. O adequado é a helmet, que nós não temos aqui no Brasil. Não ter reinalação, porque senão o risco de contaminação é muito elevado. Ok? Então, é muito importante. Também, né? O circuito. E o circuito também, o circuito duplo também, e o filtro EPA, lá no ramo exalatório. A mesma coisa para o catéter nasal de alto fluxo, no nível de pressão, né? Você tem que ter um circuito que caiba ali na narina, né? As prongas e assim por diante, para ter atenção. É tudo muito novo, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente, né, até que ponto vai essa aerolização, por isso que não se recomenda como conduta de primeira linha, exceto que você tenha realmente uma estrutura adequada. Mas o que eu quero só chamar a atenção é isso. Paciente com esforço muscular, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um doente que ele tem grande chance de complicar. Esse doente, ao meu ver, é um indivíduo que tem que ser entubado para que não para melhorar a sobrevida dele. E foi o que foi feito ali, né? Nesse caso. Isso. E o que a gente tem observado é que a piora também ela é muito rápida, né? O paciente em poucas horas, não sei o horário que ele chegou no dia 28 na emergência, mas vamos colocar aí, no máximo 24 horas ele já estava entubado, então a piora também ela é muito rápida, né? Às vezes você quer lançar mão de estratégia para prevenir intubação e acaba não tendo sucesso. Não sei se o Brunão viu, publicaram até no grupo de artigos. Aqui saiu tem um estudo em pré-print, né? E lá eles fizeram um apanhado, né, do que na China eles utilizaram muito ventilação não invasiva, né? Na Itália também vem se utilizando por outros cenários. Por exemplo, em 63% dos pacientes utilizaram alto fluxo e em 33% VNI. Desses 33, 41 falharam e 63% desses 33 também falharam, porque eram pacientes que tinham a troca gasosa menor que 200. Então, realmente, eram pacientes graves que precisam estar entubados, né, e não com essas estratégias. E aí, como você falou, né, são tantos poréns para utilizar o alto fluxo e a ventilação não invasiva que, na prática, acaba limitando bastante o uso, acaba se tornando uma contraindicação um tanto quanto relativa, né? Hoje até tem um trabalho, que foi esse que saiu, né, um trabalho chinês, né, Intensive Care Watch, né, uma carta comentada, né, e ele até relata, né, o estudo assim, observacional, né, eu vi perspectivo, né, ele pega, mas ali ele tem alguns vieses, né, Giovanna? Como um estudo observacional, tem muitos fatores de confundimento, a gente tem que ter muito cuidado para avaliar o dado, né, para aquele ambiente, para outros ambientes, e se você parar para ver, ele avalia a mortalidade em 15 dias. Os doentes eles vão morrer por mais tempo do que 15 dias, né? Se você pegar em 15 dias, você não vai. A maioria dos doentes em ventilação mecânica invasiva, eles ficam, né, mais que 2 ou 3 semanas, então tem que ter muito cuidado com isso, porque senão você não deu tempo ainda de ter a resposta adequada, né? Exatamente. Então, ele foi entubado a despeito da oxigenoterapia baixo fluxo. Primeiros parâmetros da ventilação mecânica invasiva. Uma PIP de 14 com FI de 60. Essa PIP de 14 eu acredito que foi muito influenciada até pelos chineses, né, que logo no início da sua prática clínica estavam utilizando valores de PIP muito, muito altos, né? E aí, quando você pensa naqueles dois fenótipos que eu falei, o low e o high, talvez esse paciente a gente vai ver que parece que ele se encaixa um pouco melhor no fenótipo L, né? Logo no comecinho. Deixa eu ver se eu tenho os dados aqui. Por exemplo,
No dia 29, que foi o dia que ele foi entubado, a complacência dele era de 48. Justamente naquele ponto de corte de 50, não é a complacência normal, obviamente, mas para um paciente grave em ventilação mecânica, a gente considera uma complacência acima do que a gente costuma ver, né? E aí, com o passar do tempo, ela caiu para 27, 31 e 30 no dia 10/4. Então, está se desenhando como uma apresentação de um tipo low que evoluiu para um tipo high, né? Sim, 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 Giovanni, exatamente. E como você falou, a evolução é muito rápida, né? Tanto é Exato. que se relata que você, né, tem até pessoas que propõem que exista, você coloca uma pausa bem pequenininha no ventilador para que seja feita essa monitorização relativamente contínua, né, ao longo dos turnos para poder ter essa vigilância. Isso que Giovanni falou é super importante. Já podemos entrar na Sim, estratégia um pouquinho? sim, claro, claro. Pronto. Então, assim, né? Então, nesse perfil de paciente, né, é como a gente falou, o tipo 1 ele vai ter um infiltrado mais difuso e o outro vai ser, o tipo 2 vai ser aquele, a SARA clássica, né, que até tem um termo que eu vi outro dia, né, o CARDES, ou seja, que é a SARA, a SDRA, síndrome de desconforto respiratório agudo da COVID, então que é o tipo 2. Nesse cara, você realmente vai ter que ter uma estratégia protetora, então tem que proteger esse pulmão. Então, aí, como a gente viu aqui, é um paciente que chegou com o tipo 1, então você tem que usar uma ventilação. O volume não precisa ser nem tão baixo. Gattinone relata, né, que pode ser de 7 a 8. Entretanto, eu acho que sempre é bom a gente colocar um volume mais baixo, né? Então, Sim, sim, pensando sim. numa estratégia protetora, né? Se tiver em 7 a 8, ele pode estar em 7 a 8, mas a gente tem que ficar atento com outras variáveis, né? Uma pressão de platô tem que estar abaixo de 30, a pressão de o driving pressure, né, que é a pressão de distensão, que é a platô menos a PIP, a pressão elástica, tem que estar abaixo de 15, e é super importante, né? Então, a base da estratégia protetora é prevenir duas coisas. A hiperdistensão alveolar, que chama, né, que essa hiperdistensão, a gente reduz ela reduzindo o volume e as pressões de distensão, driving pressure, e o outro tipo de lesão, né, que caracteriza a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, é o atelectrauma. É a Uhum. né, fechamento ciclo do alvéolo. Por isso, você tem que usar algum nível de PIP um pouco maior do que o basal e alguns doentes até um pouco maiores. No caso ali foi 14, né, Giovanão? O PIP, né? Como você falou, logo no início estava se sugerindo muito que se use a tabela da ARDSNET, que é uma tabela Isso. meio padronizada de PIP FO2. Só que tem se visto que, às vezes, nesse doente de complacência normal, um PIP da ARDSNET pode ser um pouco acima do É, necessário, pode gerar hiperdistensão alveolar e você pode ter impacto hemodinâmico. Então, a melhor forma de ajustar PIP para evitar o atelectrauma, essa abertura e fechamento cíclico do alvéolo, seria através de bioimpedância, tomografia de bioimpedância, porque aí você consegue ver o nível de PIP, que vai ter a menor área de colapso, porque o que gera a lesão, né, tem um colapso que gera hipoxemia, mas tem algo que é a hiperdistensão alveolar. Tão lesivo, eu não sei nem graduar, mas tão ruim quanto o colapso é a hiperdistensão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a hiperdistensão ela gera lesão pulmonar. E se vacilar, é até mais lesiva do que o colapso. Por isso que hoje em dia, né, a base da estratégia protetora é o quê? É você gerar uma oxigenação mínima, desde que você minimize e evite a lesão pulmonar. Então, por isso que hoje em dia você faz um ajuste de PIP individualizado. Como a maioria da gente não tem bioimpedância de uma forma geral, a maioria dos serviços do Brasil, a gente faz você ajusta o PIP de forma individualizada. No paciente que tem o tipo 1, geralmente ele não precisa de PIP tão alto, de 8 a 10, não é? Aí você pode ver o PIP que melhor se adequa para uma oxigenação relativamente adequada e para uma menor driving pressure. Já os pacientes que evoluem, que ele mesmo evoluiu ali, né, Giovanão? Ele evoluiu para o tipo 2, sim, nesses sim. doentes, o que é recomendado é o que o Dr. Marcelo Amato ele tem recomendado, que é você fazer um mini PIP ideal, né? Você bota um PIP ali de 20 e você vai fazendo o decréscimo de 2 em 2 pontos e vendo o valor de driving pressure. Então você tenta deixar o nível de PIP que gera a menor driving pressure, porque isso de alguma forma bate lá relativamente próximo, né, dos valores da relação de colapso e de hiperdistensão da bioimpedância. Então, é a melhor forma, tem que ser de forma individualizada o nível de PIP, porque senão você pode hiperdistender Exatamente. o pulmão e isso é tão ruim quanto o colapso. Exatamente.
E um ponto muito importante, né, que a gente vai perceber que esse paciente, ao longo de poucos dias, por exemplo, a gente percebe que houve uma modificação muito grande, uma flutuação muito grande dos valores de PIP. Isso porque a gente não tem à beira-leito algo que seja melhor para ajuste de PIP, seja drive pressure, seja PIP complacência, seja ajuste pela oxigenação. Não existe uma variável que seja melhor do que a outra. A tendência, como o Bruno citou muito bem, né? Então, além de pensar na oxigenação, você também pensar na proteção pulmonar. E muitas vezes a utilização de forma engessada dessa tabela PIP FO2 acaba induzindo valores de PIPs mais altos, o que compromete muito o sistema cardiovascular, né? E aí, o que é que aconteceu com esse paciente? Então, ele foi entubado lá dia 29, dia 1º do 4, então um intervalo de tempo já muito pequeno, já iniciou uma estratégia que foi a posição prona, às 20h30 do dia 1º do 4. Esse paciente foi pronado pela primeira vez devido a uma troca gasosa menor do que 150, que é a indicação padrão para a posição prona, né? Isso baseado nos estudos clássicos lá da síndrome de desconforto respiratório. A gente tem replicado esse cenário de indicação para a posição prona para essa população. Ele foi pronado, a indicação é de que você até estenda um pouco mais o tempo de posição prona, aumentar de 16 para 18 e até 21 horas, né? E a perspectiva é que a posição prona, a gente vai ver, ele foi pronado até mais de uma vez. A perspectiva é que essa posição prona ela seja feita preferencialmente logo dentro das primeiras 72 horas da ventilação, porque a perspectiva de resposta ela é melhor. Então, ele foi pronado no dia 1º, foi supinado no dia 2, e no dia 2, novamente, ele foi submetido à nova posição prona. No dia 3, o mesmo padrão, isso dia 3, dia 4, e isso com trocas gasosas. Então, ele foi pronado, né? No dia 3, por exemplo, em posição supina, devido a uma troca gasosa de 137, pronou foi para 170, aumentou para 176 e terminou em 210. E isso sempre associando a ajuste de PIP, né? Assim, é importante que o ajuste seja feito, mas tem que ter muito cuidado com a flutuação em curto espaço do tempo, porque tem que dar tempo de você observar a resposta. Se você adotou uma variável, seja drive pressure, seja ajuste pela tabela ou pela simples troca gasosa, é importante que você dê um determinado tempo, porque essa redução e elevação da PIP, por muitas vezes ao longo do dia, em pouco intervalo de tempo, acaba trazendo muitos prejuízos também. No dia 4 seguiu essa estratégia. Dia 5 ele foi supinado devido a uma troca gasosa vezes 5, e aí já havia uma troca gasosa já pior nas gases subsequentes na posição supina, né? 158, 168, batendo na trave ali para uma nova indicação da posição prona. No dia 8 ele foi pronado mais uma vez, não, no dia 8 não, no dia 9, desculpa, ele foi pronado mais uma vez, a troca gasosa caiu para 128. E aí a PIP ela foi sendo ajustada gradativamente. Chegou uma PIP de 15, de 11, de 12 novamente, e isso levando também a flutuações da drive pressure, né? 12, 13, 14, isso dentro do que seria o tolerável, o limite, né? Entre 15 e 13, né? De drive pressure. A gente percebe a complacência dele como reduziu, então um pulmão que teve um aumento da elastância, que aí entra as características do público, né, do perfil tipo 2, do tipo high. E esse paciente ele acabou sendo traqueostomizado no dia 14/4, depois de 17 dias em ventilação mecânica. Bruno, tá aí? Estou aqui, Gelão. Ah, tá. Então, a gente percebe uma perspectiva assim, da posição prona um pouco diferente do que a gente via na SARA, né? Na SARA você tinha uma realização da prona em menor número de vezes. Então, esse paciente ele foi pronado e supinado em maior quantidade. Isso como uma estratégia de resgate para tamanho hipoxemia, não foi? Sim, sim. Perfeito, Giovanão. Tá me escutando bem? Estou escutando, tá normal. Pronto. Só uma coisinha antes de falar da prona, que eu não falei, que é importante, né, gente? Como o Giovanni falou, o tipo 1, ele tem informação de trombo, tem uma alteração vascular importante. Então, às vezes, esses doentes eles podem ter comprometimento hemodinâmico. E você usar PIP alto também pode ser muito deletério para esses doentes. São doentes muito graves, né? Geralmente, ele evolui com alterações muito sistêmicas. Então, tem que ter muito cuidado para o uso de PIP alto
nesses doentes também. Então, às vezes, o pessoal até relata, né? Às vezes o médico tem que coletar a saturação venosa central para ver se está sendo adequado ou não. Voltando para o Prona, realmente, né? Então, a Prona, o pessoal relutava muito aqui no Brasil, né? Nós no Brasil, particularmente, existe um grupo que gosta muito de recrutar pulmão, né? Então, em 2013, uma vez eu fui para o CBMI lá no Rio, e já existe um grande ensaio clínico randomizado, publicado no New England, né, falando do benefício da posição prona, e enquanto não tem nenhum estudo assim importante de recrutamento com resultados tão importantes, mesmo assim as pessoas relutavam. Agora, graças a Deus, isso já caiu por terra, né? Porque não adianta ficar lutando contra o inevitável. Então, prona é algo super interessante, a equipe tem que estar treinada, você vê que ele conseguiu ter resposta, né, Giovanão, ali, né? O critério é relação abaixo de 150, e você botou, ó, o cara está com PaO2 e FiO2 abaixo de 150, ele tem critério para ser pronado. Pronou, deixa ele 1 hora. Se houve o aumento da PaO2, né, em 10 pontos e o da PaO2 e FiO2 20 pontos, se eu não me engano, ele teve resposta, ele foi respondedor. Aí você vai deixar ele de 16 a 18 horas a 20 horas, né? E depois você supina. E aí, se ele, depois de 4 horas em supina, você vai ver. Esse já tem um protocolo bem escrito, né? Até lá na Sobrafia, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, tem vários documentos bem legais, quem puder acesse. Em relação a essa questão do tempo, Giovanni, eu acho assim, o estudo da New England, aquele estudo, ele foi até 31 dias que ele fazia a posição prona caso o paciente precisasse. Então eu entendo assim, se o indivíduo apresenta alteração, eu acho que teria critério para fazê-lo. Evidentemente, quanto mais rápido, melhor. O benefício da posição prona, acho que tem alguém que perguntou, que eu vi por alto aí, qual é a questão da posição prona? Em si, ela não melhora a complacência. A complacência do sistema respiratório ela fica igual. Ela melhora a complacência do pulmão, porque a parte de trás libera, que é maior, a região dorsal, mas ela piora a complacência torácica. Aquela complacência que a gente vê ali no ventilador é do sistema respiratório, né, que é do pulmão e do tórax. Então, não é por um aspecto de complacência, mas por um aspecto também de essa relação da complacência pulmonar e da complacência torácica e da alteração da distribuição da ventilação, da perfusão. Exato. E um outro ponto super importante é que a posição prona torna o pulmão mais homogêneo. É como se você equilibrasse as pressões transpulmonares e você reduz a lesão pulmonar. É algo bem interessante e fisiológico. Tanto é que tem até estudos mostrando, né, Giovanão, que o paciente pode ser utilizado até no cara espontânea. Tem um estudo aí publicado recente, né? Não? Então é algo interessante. Então aquele doente mesmo que chegou, né, a depender, poderia, se fosse uma fase mais precoce, quem sabe até colocá-lo em prona, para ver se ele tem ou não alguma resposta. Então realmente posição prona é algo bem interessante. A resposta é melhor no tipo 2, né, porque vai ter, né, aparentemente, mas ela pode também ter resposta no tipo 1. Não, por mecanismos meio que diferentes, né? Mas é algo bem válido. E ele respondeu ali em alguns momentos, né? Exatamente isso. Essa questão da posição prona em ventilação espontânea, né, é algo até bem interessante. Lá no hospital a gente teve o contato assim, né, de 2 pacientes que tiveram, 2 ou 3 pacientes que realizaram esse procedimento e não evitou intubação. Então fica também um comentário, né, assim, até que ponto também vale a pena, já que realmente o desfecho, se eu estou querendo melhorar a troca gasosa, não é só para melhorar a troca, é para evitar que ele seja entubado. E não evitou intubação. E eu soube até de alguns hospitais fora daqui da Bahia que isso é uma conduta, inclusive, proibitiva nesse momento. Tendo em vista que se o paciente chega com hipoxemia refratária à oxigenoterapia, vai ser encaixado mesmo como um perfil para ir para a ventilação mecânica invasiva mesmo, devido ao risco, o benefício não está muito bem definido, né? Os estudos que existem são estudos observacionais, né? Então, existe esse comentário, né? Destacar a importância, né, da posição prona, que é a importância do papel da equipe, né? A gente trouxe aqui essa live para destacar o papel da fisioterapia, né? A fisioterapia, a gente percebeu, né, que passou por um processo de mudança muito grande, né? No início da década de 90, a gente tinha um olhar muito mais voltado para a ventilação mecânica, e depois, por volta dos anos 2000, com o boom da mobilização precoce, com a avaliação funcional, a gente meio que se desvencilhou um pouquinho, focou muito em mobilização. E hoje o Covid-19 nos traz novamente para reestudar, reaprender, né, diversos conceitos de ventilação mecânica invasiva. Então, o fisioterapeuta é um profissional que, no Brasil, ele está nessa linha de frente para o manejo da ventilação mecânica invasiva.
E aqui na posição prona, né, um desses dias, inclusive, eu participei da indicação e da realização da manobra, destacar a importância do papel da equipe multiprofissional, né, do médico, do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem que estavam com a gente no plantão. Então, assim, não tem como você fazer sozinho, isso é impossível, né? Você aí tem protocolos, né, com pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Nesse dia, a gente escolheu fazer com 5 pessoas, e com aquela técnica que tem sido chamada de envelopamento, né, que você já bota o lençol, já bota o coxinho com o paciente dorsal, e aí enrola, ele fica todo contido, e aí você já faz a pronação, né? Na prática, eu percebo que parece ser mais segura, mais ágil, né, de você realizar, e isso é bem importante, essa relação, né, multiprofissional. A gente, na pós-graduação, a gente propõe, né, esse convívio do estudante quando ele for para um momento prático lá no Hospital Santa Isabel, que é um hospital de referência, né, para entender, né, que a fisioterapia é importante, mas ela é importante dentro de um cenário onde todos estão ali atuando para trazer o benefício, né, fazer com que aquele paciente sobreviva, né. Acabou que, então, esse paciente foi pronado pela última vez dia 9. Depois de 17 dias de ventilação mecânica, ele foi traqueostomizado. É o que a gente tem observado muito, né? Pela própria referência dos estudos, é um tempo de ventilação mecânica por volta de 14 dias. Então, é um tempo muito grande e que a gente não sabe direito se espera um pouco mais, né, passar toda essa cascata inflamatória que existe durante essa fase aguda, se espera um pouco mais para ver se consegue extubar esse paciente, né? Eu tenho conversado com colegas de outros hospitais, tem um colega que me relatou que estubou um paciente depois de 20, 22 dias de ventilação mecânica, né? Tendo visto o contexto, uma pessoa jovem e tudo mais, foi dada essa oportunidade, graças a Deus ele saiu bem, né? Esse paciente, a opção da equipe foi pelo procedimento da traqueostomia, porque já era um paciente que vinha em desmame de sedação, de interrupção de bloqueio neuromuscular, e aí já vinha em ventilação espontânea, mas devido à gravidade de toda essa sequela pulmonar, ele não tinha condição de uma forma tão segura, né, de a gente estubar de forma tão segura. Então, a traqueostomia permite um manuseio mais fácil, mais prático da via aérea, com reconexão, e aí seguir um protocolo de desconexão, né, ao longo dos dias, para permitir que ele vá ganhando força muscular, né, que é algo bem evidente, né, essa perda de força que o paciente, tanto periférico como central, ela é bem evidente. Se eu não estou enganado, porque já tem alguns dias que eu atendi esse paciente, mas eu cheguei a mensurar a FIN, né, que é a força negativa inspiratória, no próprio ventilador, por conta do risco de se... A gente sabe que o padrão ouro para avaliação da força inspiratória é a PI máxima, né, através do manovacuômetro, mas devido ao risco, né, de gerar aerossol, desconectar espaços da ventilação, de despressurizar, de gerar hipoxemia, a gente optou por fazer a FIN, só para ter uma breve noção. Se eu não estou enganado, a primeira FIN dele foi de menos 19, ou seja, realmente um valor muito baixo, né? E que sugere até um quadro de falência respiratória se a gente tirar essa pressão positiva. Então, talvez realmente foi a estratégia mais segura naquele momento, a traqueostomia. Brunão quer comentar alguma coisa desse processo até aí? Só uma coisa importante, só para reforçar também com o pessoal, né? São pacientes muito lábeis, né? Ou seja, eles mudam muito de uma hora para outra. E um ponto importante, isso que você falou da equipe, é super fundamental, é essa questão do paciente, o nível de sedação do doente, né, gente? Isso. O doente, principalmente na fase aguda, é interessante que você tenha cuidado com o nível de esforço. Porque a gente falou aquela coisa do esforço de gerar pecília, lesão auto-infligida. Isso antes dele ir para a ventilação mecânica, mas depois que ele está na ventilação mecânica também. Então, às vezes, o doente... Uma vez eu fui numa palestra de Marcela Mata e tinha assim, o lado negro da ventilação espontânea. O que é o lado negro da ventilação espontânea? O lado negro da ventilação espontânea é isso. No doente com pulmão ainda inflamado, tem que ter muito cuidado. Então, às vezes, é melhor ele ficar totalmente sedado. Então, tem que ficar atento, né? Ou, se for um nível de esforço, né? Então, tem a medida P01, ficar ali entre 1,5 e 3,5, que é um esforço que, de certa forma, não vai gerar lesão pulmonar. Mas tem que ter muito cuidado, porque isso é algo importante. E a questão da traqueostomia, realmente, como é tudo novo ainda, né, gente? Cada hora as coisas vão mudando, mas eu acredito que a traqueostomia talvez seja um mecanismo seguro, porque é um doente que ele tem um risco de falha, né? Então talvez, não sei se talvez a traqueostomia torne mais fácil esse desmame do que o outro, né? Do que a extubação em si, esperar um pouco mais, um tempo maior.
naquele trabalho da New England, né, naquele relato de caso, né, na série de casos de 24 pacientes lá de Seattle, se eu não me engano, a primeira Isso. paciente que foi entubada foi uma idosa, foram com 8 dias, mas geralmente eles são entubados com tempos maiores, né, são pacientes bem complexos e com alterações bem sistêmicas, né, Giovanão? A gente tem que ter muito isso em mente. Todo mundo fica falando de ventilador, de ventilador, de ventilador, mas não é só ventilador, não. Esses doentes, eles têm alterações, como já foi descrito bem claramente por Giovanni, né? Alterações vasculares muito importantes. São pacientes que evoluem com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então tem que ter muito cuidado com isso. O ventilador é apenas uma coisa, é um aspecto, né, que é importante ali. E até questão de alterações neurológicas, né, bem evidentes, síndrome de Guillain-Barré. Então, tudo isso pode afetar o drive neural e prejudicar muito a ventilação. E era algo que a gente presenciava. Quando ele estava em modo espontâneo, a gente percebia volumes correntes até acima de 8, 9 ml por quilo, né? E aí fica naquela discussão, adianta trazer ele para ventilação para um modo espontâneo, gerando esse volume corrente alto, que a gente já sabe que é lesivo e que está associado com mortalidade, principalmente, né? Então, isso é algo para se discutir em equipe, né? Isso que você está falando, Giovanni, é super importante. Tem um trabalho que foi publicado, eu achei muito legal, um trabalho bem pequenininho, publicado na JAMA, de Gattinone, daquele John Marini, né? É um trabalho bem pequeno, ele fala assim, ele faz algumas considerações. Antes da intubação, o que evitar? Durante a VM, o que evitar? Depois da intubação, e na fase de desmame, ele cita assim, ó, impedir o retorno para o pior estado do pulmão inflamado pela lesão pulmonar. Então, isso que você está falando é super importante. Temos que ter cuidado para não querer passar precocemente o doente para um modo assistido se ele não tiver ainda numa condição tão boa, uma mecânica ainda muito ruim, não é? Um peso aeróbico muito, muito alto, uma oxigenação muito ruim, porque isso pode influenciar numa piora. A doença em si, né, acho que um médico pode falar melhor, mas o vírus em si ele enfraquece muito o organismo do indivíduo, e o indivíduo às vezes tem recaídas de outras infecções. Eu vivenciei até um caso com a familiar de minha esposa. Então, tem que ter muito cuidado. Então, tem que ser um desmame bem na boa, digamos assim, né? Você vai vir na melhora de oxigenação, algum nível de melhora de complacência e vai reduzindo os parâmetros, né? Ou seja, ele tem que estar com PIP menor do que 8, tem que estar com FO2 um pouco mais baixa, principalmente o PIP, né? E você vai fazendo essa transição para o modo pressão de suporte. E aí você vai, né? Ainda não existe uma forma padrão, né, Giovanão, para de qual forma fazer o teste de respiração espontânea. Qual forma, assim, não deve ser feito no teste de respiração espontânea em tubo T, né, devido à aerolização, mas o PSV, existe uma variação. Tem gente que é PIP de 0, PSV de 7, né, é CPAP. Então temos que ter cuidado, né? Você pode até falar um pouquinho como é que foi o desmame dele aí, né? Teve um despertar agitado. Isso. Só voltando para você ver como a gente está em sintonia, eu separei uma frase aqui do Gattinone que ele fala assim: a gente tem que ganhar tempo com mínimo dano e precisamos ser pacientes. Não adianta de você também querer ser herói naquele momento, de recrutar, pronar, fazer diversos ajustes. Tem que ser paciente. Você, profissional de saúde, né, tem que ser paciente nesse momento, né? Então, o que aconteceu? Esse paciente ele foi traqueostomizado e aí vinha fazendo interrupção de sedação para observar o despertar. Ele já tinha o drive antes do despertar sensorial, né, cognitivo em si, e aí foi sendo feita a exposição dele à ventilação espontânea para observar a performance, né? Hoje o relato que a gente tem no dia 27 é que esse paciente, felizmente, né, ele está fora da ventilação mecânica, já fazendo treino de ortostase. E aí já cabe a gente empregar aquilo que a gente sabe muito bem, que a gente falou de mobilização, de avaliação, né? Aplicar a avaliação de um sistema músculo-esquelético, força, mobilidade, para com o ganho da periferia a gente proporcionar o ganho no sistema respiratório, que isso também já está comprovado, né? O treino periférico com ganho respiratório, né? Talvez até poderia, né, manter uma periodização de avaliação de PI máxima, ver se teria indicação de treinamento muscular respiratório, né? Mas como já está fora da ventilação espontânea, a prioridade nesse momento tem sido o foco nas estratégias de reabilitação motora mesmo. E ele acordado, né, já cooperativo, participativo, que é um ponto muito positivo, que aí você consegue evoluir para cinesioterapia ativa, resistida, né, trabalhar a mobilidade fora do leito, isso é bem importante. E o próprio cognitivo do paciente tem também uma melhora bem evidente, né? Sim. E é isso aí, como você falou, a equipe multi, né, gente?
Para qualquer desmame, é a regra clássica, né? Qual é o primeiro aspecto? A resolução do fator causal que levou ele para a VM. Então, né, de alguma forma, do ponto de vista médico, ele tem um melhor controle dos aspectos infecciosos, que é o médico que vai ter o aspecto, né, o domínio dele, né? Nós, como fisioterapeutas, especialistas de fisioterapia respiratória, a gente deve estar vendo as melhoras, né, radiológicas, de imagem, de complacência, né? Evidentemente, nesse doente que já está no modo assistido, a gente não vai hiperventilar ele para avaliar a complacência, que isso não é indicado, mas a gente pode ver a performance dele, reduzir parâmetro, vendo uma boa oxigenação, um esforço compatível, né, com um teste, e aí a gente vai progredindo na estratégia de desmame, como foi feito com esse paciente, e graças a Deus ele tem evoluído, né, evoluiu com uma curva aí de um resultado e fora da ventilação mecânica, né? Muito bom. E aí a gente entra para o nosso último tópico, a gente discutir e ver também as perguntas, né, para interagir com o pessoal que participou, né, que teve muita satisfação. A gente teve mais de 300 inscritos, né, antecipadamente, então é muito bom ver que a gente está buscando conhecimento, né, a gente espera ter agregado algo, né, diferente. Quando a gente pensa em prognóstico funcional, né, Bruno? Não tem nenhum trabalho ainda mostrando o prognóstico funcional especificamente dessa população, até porque é algo muito recente, muitos pacientes estão internados ainda nos hospitais, nas UTIs ou nas enfermarias, mas já dá para a gente imaginar a trajetória funcional e o tamanho do declínio que esse paciente vai encontrar, não é? Pelo o cenário que a gente, de toda essa linha do tempo que a gente construiu aqui, não é? Sim, sim, sim. E uma coisa interessante, João, existe um termo chamado, né, síndrome pós-terapia intensiva, né? Então os doentes, eles às vezes apresentam, porque isso é uma coisa recente, né? Antigamente só se pensava na clínica, né, exame laboratorial, tal, né? Hoje em dia, tão importante quando você avaliar isso é você avaliar a condição de mobilidade do indivíduo. Isso não sou eu, Bruno, que estou falando, não. Isso é a literatura que relata. Hoje em dia, nível de mobilidade no momento da alta tem relação com mortalidade a médio e longo prazo em um ano. Então é muito importante isso, porque é isso que vai gerar qualidade de vida para o indivíduo, para ele retornar às suas atividades de vida diária, porque é uma doença que pega todo mundo, ela pode pegar pessoas jovens, pessoas de média idade, idosos ativos com participação social. E aí um termo interessante que uma colega falou, uma colega lá do Rio, Natália Coronel, ela fez assim, síndrome pós-Covid, e realmente, né, vai ser uma síndrome pós-Covid, porque talvez existam algumas particularidades que só o tempo nos irá dizer, né? Provavelmente, talvez eles tenham alguma alteração de pulmão, né, e assim por diante. E é fundamental, nós como fisioterapeutas, né, nosso diagnóstico. Então, no momento que esse doente começa a apresentar uma melhora, a gente vai poder expor ele a testes maiores, né? Um teste de força muscular, um teste de mobilidade, e evidentemente isso, existem várias escalas, né? Giovanni aí é um grande expert disso aí, e a gente vai gerar um diagnóstico e a partir daí vai se traçar um plano. Provavelmente esses doentes, né, é certeza isso, que esses indivíduos eles vão necessitar de cuidados pós-hospitalização, então pode ser a nível domiciliar, em clínicas de transição, né? Temos a clínica Florence, que é um grande trabalho que é feito, e ele vai precisar dessa continuidade para sair desse quadro, para ele ter uma melhor condição e poder retornar para a sua atividade de vida diária. Até a nível da decanulação, né? É um outro aspecto dessa decanulação desses doentes, né? Ou seja, é um outro campo super importante. Exatamente, exatamente. Juliana está nos ouvindo? Será que tem alguma pergunta que a gente... Estou ouvindo, sim, boa noite. Então, parabéns a vocês dois aí pela apresentação do caso, muito claro, muito didático. E eu fico assim encantada com tanta fundamentação, é tanto artigo, é tanto autor que vocês dois trazem que fico aqui impressionada com a competência de vocês dois. Então, super parabéns e eu tenho certeza que vocês estão ajudando muitos profissionais que estão cheios de dúvidas e não à toa tem muitas perguntas aqui para vocês responderem. Não sei se a gente vai dar conta de responder tudo. Eu estou juntando aqui em algumas sessões. Algumas pessoas perguntaram a respeito do PIP. Teve gente que achou que o PIP estava muito alto, outras pessoas perguntaram se essa estratégia de proteção é rotineira, nessa estratégia de proteção é rotineiro encontrar PIPs tão altos como esses que vocês apresentaram. Mas tem uma pergunta bem interessante aqui sobre PIP que eu vou ler na íntegra, que foi de Pedro. Num cenário onde nem todos os profissionais são especialistas e conhecedores da mecânica pulmonar, vocês indicariam uma PIP inicial de quanto?
já sabendo dos perfis L e H, né, que vocês descreveram no início da apresentação, na impossibilidade da avaliação individualizada de PIP/CST. Então, foi uma pergunta que eu achei muito pertinente, porque a gente sabe que tem muita gente que vai entrar em unidade de terapia intensiva e que não necessariamente tem a formação que vocês têm, né? Exatamente, exatamente. É isso até a nossa proposta da Faculdade de Santa Casa, né, com essa pós-graduação, né, o intuito da gente, né, aliar um conteúdo teórico, né, embasado por professores, né, Bruno é um dos professores, né, que tem essa expertise, né, grande na área, aliar esse conhecimento, essas aulas teóricas com a avaliação prática, né, a intervenção prática também lá no Hospital Santa Isabel, para a gente aprimorar, né? Como é um cenário completamente diferente de tudo que a gente já vivenciou, certamente vão ter profissionais, né, que não têm um adequado nível de especialização que vão estar no fronte de batalha para poder atender essa população. E mesmo nós, né, eu não tenho muito tempo de formado assim, mas a gente se debate com muitas dúvidas do dia a dia, porque é algo muito novo, onde as evidências estão surgindo nesses momentos, né? Eu acredito que a utilização da PIP inicial ela foi muito influenciada por relatos, né, de estudos chineses que dependiam de valores de PIPs mais altos. E a partir do momento que definisse com a equipe uma melhor estratégia, né, um adequado uso de tabela PIP-FO2 ou monitorização da drive pressure e ajuste da menor PIP para a menor drive pressure, a gente conseguiu reduzir esse paciente, se eu não me engano, ele chegou a utilizar PIP de 12, 14, realmente são valores altos, são altos, que podem estar causando lesão, com certeza podem estar causando lesão, mas na medida do possível a equipe tentou, né, traçar a melhor estratégia que fosse mais fácil e mais replicável, né? Realmente, o mundo ideal seria bom você ter um tomógrafo, mas não é. Do ponto de vista prático, a estratégia mais prática e mais fácil de você fazer ajuste de PIP ou é pela oxigenação ou é pela aquela regrinha da tabela PIP-FO2, entendendo que ela vai ter muitas limitações, pode te induzir ao erro de jogar esse valor, essa PIP para valores mais altos. Eu também concordo com o Giovanni, grande Pedrão aí, fera também, grande entendedor da ventilação, Pedrão Barbosa, né? Realmente, eu acho que se fosse dizer assim, para chutar, Pedrão, se o indivíduo é tipo 1, ou seja, aquele cara com complacência relativamente normal, 8 a 10. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é Gattinone que relata na descrição dele, uma forma de média, né? Os indivíduos com o pulmão muito comprometido geralmente são complacências maiores, né? Varia de 12 a 15. A tabela da ADSNET pode ser um critério, né? Na recomendação lá da MIB, eles citam a tabela modificada, né? Para os pacientes com condições melhores. Já para os indivíduos com complacência, com níveis de comprometimento maior, já faz um ajuste mais individualizado. E realmente, o grande ponto disso aí é a gente evitar a lesão pulmonar, né, pessoal? Porque é um quadro que, assim, sinceramente falando, são doentes muito complexos. A lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica não é algo que você vê a olho nu. Se você não tiver o conhecimento, não entender isso, você não vai priorizar isso na ventilação mecânica, porque é algo que você não vê. É igual a sincronia, né? Paciente ventilador, se o profissional não tiver uma expertise, ele acha que está tudo bem, está olhando o doente ali, não, está ótimo. Ele não está falando, reclamando, né? Entubado. Então tem que ter esse cuidado. Então, eu acho que assim, né? As pessoas que vão entrar na terapia intensiva, ela tem que ter um treinamento básico. E nesses doentes é fundamental utilizar uma medida um pouco mais objetiva, porque senão o risco de complicação, de desfechos negativos são bem ruim, né? Mas a tabela da ADSNET é uma coisa mais objetiva, digamos, à beira-leito, né? E você vê como a gente tem que estar sempre mantendo a humildade, né, Giovanni? Todos nós. As coisas mudam muito, a gente não pode... A gente tem que trabalhar muito, uma coisa que eu sempre busquei trabalhar em mim, assim, ao longo de minha atividade profissional, você ser imparcial. Quando você vai atender um doente, você não tem que fazer o que eu quero, o que o Bruno quer, o que o Giovanni quer, Tarcísio, o Pedro, o João, é o que o indivíduo precisa. Então você vai, poxa, o que é que esse cara precisa, sabendo dos conhecimentos da evidência científica, nesse momento, porque isso faz toda a diferença na prática, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes, para não tomar muito coisa que a gente quer fazer, né? Isso é fundamental para poder oferecer aquilo que há de melhor para aquele doente, né? E não é fácil. Realmente são doentes complexos, requer um trabalho em equipe, o médico tem que estar do lado para ajudar a sedar o doente, porque senão não adianta. Às vezes tem que otimizar a hemodinâmica, né? Porque são vários aspectos, né? Quando você aumenta a PIP, você gera impacto na hemodinâmica. Um PIP mais alto, por exemplo, o cara pode morrer.
Realmente, ali parece, né, Giovanna, que o nível de PIP no início é um pouco mais alto. Até porque no Sim. início todo mundo dizia que era PIP alto. Depois Exatamente. foi se individualizando as coisas, né, com os trabalhos de Gattinone e assim por diante. Né? Aproveitando que vocês estão falando de PIP, chegou uma pergunta aqui agora falando, essa PIP de 14 pode ter gerado hiperdistensão, mas se o drive pressure estivesse abaixo de 15, ficaria seguro? Assim, eu até fiz uma postagem no meu Instagram recentemente, né? O drive pressure ele tem sido muito preconizado, né? Principalmente pelo grupo de São Paulo, Amato, Beraldo, né? Que está fora do Brasil agora. Isso foi desenvolvido por eles, né? Mas assim, a drive pressure especificamente, ela é uma variável que a gente precisa ainda ter em mãos melhores ensaios clínicos, né? Porque a gente ainda fica em dúvida quanto ao ponto de corte, você vê que ele é um pouco variável, é 13, 15. Então, de fato, a variável que hoje na ventilação mecânica causa impacto na mortalidade é volume corrente acima de 6 ml por quilo. Entendeu? A drive pressure é uma variável a mais que você tem em mãos para poder controlar dentro desse cenário, para indicar essa proteção pulmonar. Entretanto, Giovanni, isso é interessante. Assim, o PIP de 14, por exemplo, se ele tem um PIP de 14 e tem um delta de 15, teoricamente você está com uma certa proteção. Entretanto, talvez ele com PIP de 12, ele fique com driving pressure mais baixo. Então, Isso. você usar um PIP mais baixo, às vezes de 8, né, tem paciente que vai ficar com PIP de 8. Às vezes, só usando 14 e com 8 ele fica bem. E gera uma menor lesão pulmonar. Então, é uma lesão invisível. Então, agora, exceto que você precise usar esse PIP por outros critérios. Mas o ideal é que o objetivo do PIP também tem um pouco da oxigenação, mas também tem muito de evitar o atelectrauma. E a gente tem que ter cuidado. E só mais outra consideração que a gente não falou, nesses doentes, às vezes, você usar um pouco mais de FO2 pode ser mais benéfico do que usar o PIP. A Mato até falou isso numa aula dele, e realmente, a gente fica assim, não vou aumentar FO2 acima de 60. Rapaz, às vezes, você aumentar um pouco é melhor do que você gerar uma driving pressure muito alta, porque isso vai ser pior para o doente. Né? Às vezes, daqui a pouco, em 1 a 2 horas, ele estabiliza e você fica tudo direitinho. Então, tem que ter, mas realmente, né, como o Pedrão falou ali, não é um paciente delicado, requer muito conhecimento por parte da equipe, e isso faz a diferença. Tem que ter um bom manejo ali. Né? Perfeito. Surgiram também muitas perguntas sobre a posição prona, né? E aí eu selecionei uma aqui para ler. Ricardo, Gil e Prata, conhecido de vocês. Que live sucesso. Informo que nas duas instituições que trabalho, a realização da prona não modificou o prognóstico, mas que retardou a intubação. Expuseram mais os pacientes e aumentou o grau de ansiedade e esforço. Então, ele está aqui relatando uma experiência ruim com a prona. Perfeito. Vai lá, Giovanna. Eu, assim, quero falar até porque eu realizei a posição prona num dia com esse paciente, assim, foi algo impressionante, assim, a tranquilidade da equipe profissional, isso, assim, foi algo fundamental para a segurança e efetividade da intervenção, entendeu? A partir do momento que a gente indicou relação PO2 menor que 150, a equipe já sabia, inclusive, Giovanni, você gosta de fazer qual, fazer o charutinho, como a gente tem chamado, ou outra forma. Eu falei, olha, eu nunca executei, porque prona não é algo rotineiro que a gente anda fazendo, né? Principalmente no perfil de população que a gente atende. E a equipe que eu trabalhei estava bem segura, então deu bastante confiança para a gente aplicar a intervenção. E na população que a gente aplicou, inclusive no caso clínico mostra, esse paciente ele foi responsivo e hoje ele inclusive está fora da ventilação, né? Eu acho que é importante a gente ter também um treinamento prévio, um engajamento de toda a equipe, né? Isso não é uma ação só da fisioterapia ou do médico, é todo mundo que participa, né? Agora, ele perguntou, Giovanna, na ventilação espontânea ou na ventilação mecânica já? Tem um pouco na dúvida. Ele não fala. Ele Eu acho achei... que é espontânea, porque ele diz que retardou a intubação. Foi na espontânea. Foi na Mas com espontânea. certeza, acho que é grande Ricardo Lacerda, também outro fera aí também, né? Realmente, eu falei um pouco da prona, mas assim, realmente, não existe uma evidência forte que a gente precise colocar lá na prática, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É muita coisa nova surgindo, a gente tem que ter muito cuidado. Não pode ser feito. O ideal é que seja discutido com o responsável técnico, né, com toda a equipe, e a partir daí você coloca no protocolo e institui. Porque senão a gente fica mudando toda hora, né? Mas realmente tem que ter cuidado, porque não é uma coisa
é um paciente muito lábil mesmo, né? Isso não é espontânea, né? Não é Isso. espontâneo. Eu falei, Mas já tem um trabalho sobre isso, né? Tem um trabalho que é um dado, mas realmente temos que aguardar mais resultados para poder ter uma implantação com maior impacto no dia a dia e na prática, né? Mas a prona e ventilação mecânica tem que ser feita porque é algo importante. em espontâneo, eu até concordo com o Ricardo, Ju, rapidinho. Eu até citei no caso, 2 ou 3 vivências no hospital que a gente teve, também não mudou o desfecho. O paciente acabou sendo entubado também. É isso. Ricardo faz até um comentário aqui sobre a PIP. Ele diz: a prática tem direcionado para isso. PIP de 10 para perfis L e PIP de 12 para perfis H. Os pacientes têm sido submetidos já no PA à coleta de ferritina, fibrinogênio, TTPA, dedimero e índice de eu acho que é índice de COVID, faltou uma letra, eu acho. Monitorados a oxigenação e ajustes adequados de PIP. Então, acho que um resumo mais ou menos do que vocês já falaram. Tem algumas perguntas aqui também sobre VNI e oxigenoterapia a baixo fluxo. Pergunta: vocês falaram sobre a indicação de oxigenoterapia a baixo fluxo. A VNI também é indicada nesses pacientes? A Sobrafib publicou muito bem isso, né, Bruno? Pode falar melhor, mas assim, são tantos poréns para aplicar a VNI, tem que estar o recomendado, quarto com pressão negativa, utilização com duplo circuito, filtro, a melhor interface seria o Helmet, não tem regularização aqui pela Anvisa, aí você tem um outro tipo de interface, a Performance, mas ela é um pouco mais cara, não é todo hospital que tem, então assim, acaba sendo tantos poréns que na prática fica bastante difícil o seu uso da ventilação não invasiva. Com certeza, tem que ter todo o cuidado nisso aí, né? É só botando ali, como o Ricardo falou, realmente, tem os valores fixos, né, pessoal? Mas a individualização de PIP é importante, né? Às vezes o cara é obeso e precisa de um PIP um pouquinho maior, então, assim, se a pessoa não souber, beleza, bota 10 ou 12, mas, né, tendo conhecimento, se você puder individualizar, sempre é o melhor caminho, porque isso faz toda a diferença mesmo, né? E a outra questão foi a da VNI. Realmente, vocês podem acessar, né, pessoal, lá na... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Podem acessar lá na Sobrafib, na Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva, a associação que representa as especialidades profissionais no COFI. Tem vários documentos legais. Então, VNI é uma conduta que tem que ser usada muito, muito de forma criteriosa, um ambiente seguro. Então, assim, às vezes um hospital como Einstein é provável que tenha uso, tem muitos quartos individualizados, né? Alguns hospitais de maior porte, mas outros locais têm que ter muito cuidado, porque a vigilância é bem complexa. Eu até tá tendo uma proposta aí do desenvolvimento de um ventilador, de um CPAP artesanal. Só que você não gera controle de volume, tem que ter muito, como a gente falou, muito. Esse paciente, o que eu tenho visto assim, né, nos relatos, nos estudos, são doentes que são muito complexos, às vezes os que evoluem na forma grave. Então tem que ter muito, muito cuidado, né, para esse cuidado. O recomendado, o padrão ouro para você fazer VNI, é que você tivesse uma medida padrão ouro para medir o esforço muscular, né, para não gerar a PCILI. Normalmente a gente não tem, então tem que ter muito cuidado, porque tem que ter uma prática, uma expertise muito boa para não passar do ponto. Pelo menos essa é a minha impressão atual, baseado no que eu tenho lido aí nas evidências aí. Fica claro que, desculpe, Giovanni, mas assim, pelo que o Bruno está falando, fica claro que precisa de prática, precisa de experiência para desenvolver essa sensibilidade, né? Essa habilidade para não seguir cegamente os protocolos. Lógico que o protocolo existe, né? O direcionamento, a diretriz existe, mas cada paciente é um, com toda certeza. Mila pergunta aqui, Giovanni, essa é para você. Essa pós com ênfase em unidade de alta complexidade vai ter prática desses temas que estamos tratando aqui? Sim, com certeza. A gente vai ter o privilégio de ter o campo prático lá no Hospital Santa Isabel. E aí lá você vai ter disponível, né, diversas UTIs, UTI neurocirúrgico, UTI clínica, cardiovascular. E aí a gente vai estar diante dessa população desses pacientes. Então vocês vão poder vivenciar diversos perfis de pacientes que são muito singulares, né? Se a gente fosse falar aqui da ventilação, um paciente com TCE, já seriam outros princípios. Então, o nosso campo prático principal, a gente vai ter lá disponível Santa Isabel, com um preceptor full-time, com supervisor, então tem toda uma estrutura
preparar, antes de vocês irem para a prática, ventilação mecânica, por exemplo, a gente vai ter a parceria lá do INES, que é o Instituto de Simulação Realística, então a gente vai ter já aula de ventilação mecânica no ambiente, simulando o que seria um ambiente de terapia intensiva, para trazer mais segurança e confiança para os estudantes, né? E tendo o professor Bruno, Leonardo Pamponé, Marcelo Farani como nossos professores, isso vai trazer mais segurança ainda para quem for cursar lá a nossa pós-graduação. Gente, olha, eu acho que não vai dar tempo, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, porque tem muitas, não vai dar tempo de terminar. Mas tem gente perguntando aqui, Monique, qual foi a estratégia utilizada para realizar o desmame do paciente? E se vocês usaram algum protocolo? A partir do momento que ele foi traqueostomizado, que houve suspensão de sedação e da presença de drive respiratório, foi feita a exposição dele ao modo espontâneo, que é o modo de pressão de suporte, e aí com redução de PIP e FiO2, acompanhando por gasometria e por saturação periférica, e quando ele estava com valores mínimos, com PIP de 8, FI menor do que 30, foi feita a desconexão da ventilação mecânica e realizada a abertura de uma janela de tempo com esse paciente em ventilação espontânea. Ele foi traqueostomizado dia 14, hoje, dia 27, ele já está fora da ventilação mecânica. Então, foi essa estratégia desenhada. Então, a carga que foi imposta foi essa exposição de um aumento gradual dele em ventilação espontânea. E hoje, infelizmente, ele já está fora da ventilação mecânica. Bruno, não estamos te ouvindo agora. Desculpa. A Associação Médica de Medicina Intensiva, né, brasileira, a AMIB, ela publicou, né, atualizou ali, e tem uma proposta de protocolo, né? A Sobrafi também tem um comitê que está em trabalho, está atuando e vai estar produzindo aí um documento para poder ajudar nessa, né, a guiar todos nós, né? É algo muito novo, as coisas podem ir mudando ao longo do tempo, mas já tem esse guia aí. Procura lá o guia da AMIB, já é uma orientação, não tem nada algo extraordinário de novo, né, nesse aspecto. Um doente que vai precisar ser desmamado evitando o tubo T inicialmente, e aí tem gente que prefere CPAP, tem gente que prefere botar PIP em zero, mas acho que é definir o protocolo no local e seguir o caminho, né, e estar atento com as atualizações para estar sempre buscando a melhor prática, a melhor evidência, né? Gente, eu falei que era a última, mas tem outras perguntas aqui, eu vou ter que juntar em mais um grupo. E é uma coisa que tem se falado muito, que é a questão dos EPIs, da contaminação dos profissionais e tal. Então, Lohana está perguntando aqui com relação aos EPIs, qual a melhor forma de retirar a privativa ou o jaleco? Poderia falar um pouco sobre isso? Olha, nas unidades, os hospitais têm desenhado uma estratégia de reservar essa população com diagnóstico de COVID, esse paciente grave, em UTIs específicas, né? Então, dentro dessas UTIs, pelo que eu tenho conversado com os colegas, a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Você vai estar utilizando sua roupa privativa, por cima, né, um avental de preferência impermeável, né, tropé, luva, óculos, e aquele face shield, né, aquela proteção, e gorro também. E a máscara N95, né, claro que também é essencial. Bom, com esses EPIs você vai se manter durante o seu plantão como um todo, né? E aí na retirada, assim, é difícil falar da teoria, né, porque é algo bem prático assim. Na retirada você tem que ter todo o cuidado com a retirada desses EPIs, porque é a fase onde acaba acontecendo muita contaminação. Então, por exemplo, o jaleco, você não entra lá com seu jaleco, você vai estar com sua roupa privativa, que teoricamente está protegida sobre essa capa impermeável, que seria o recomendado, né? Lá na China, por exemplo, a gente vê aquele pessoal usando aquele macacão, mas aquilo não é simples, não é fácil, aquilo precisa de treinamento. Para você retirar aquilo dali, você corre o risco de se contaminar. Então, embora pareça ser uma estrutura durante o seu momento do plantão bem segura, o grande perigo é na retirada, né? Então, aí tem que ter estratégia. Lá no hospital foi desenhado um fluxograma, né, para você, o que você tira primeiro, para ir seguindo um fluxo, sempre higienizando a mão entre um EPI e outro, para não se contaminar. Ok. Giovanni, uma última pergunta aqui, só
Ô, gente, é porque as perguntas vão chegando interessantes e eu fico sentida de não fazer. Então, Rodrigo está perguntando, em relação à titulação da PIP e à formação de microtrombos e desequilíbrios de coagulação, quais cuidados devemos ter para não gerar alterações hemodinâmicas e sobrecarga de VD? Aí, Barbeira-Leito, Eficácia do esse ajuste da PIP, se você já pode perceber na macrohemodinâmica, na pressão arterial, frequência cardíaca, principalmente pressão arterial, se ela vai cair, né? Se não está sendo rotina, mas uma avaliação Barbeira-Leito, ecocardiográfica, para ver se tem ou não compressão de VD, também é algo importante. No dia a dia, a gente seguia muito pela macrohemodinâmica, pressão arterial, se aumentou a PIP, caiu, possivelmente está te mostrando que ele está tendo compressão de VD, por exemplo, reduzindo o retorno venoso, está trazendo mais prejuízo do que benefício, né? Exatamente, né? Tem o uso do ecocardiograma, né? Tem uns que a saturação venosa central também pode ser uma possibilidade, né? Então tem que ver isso aí também, essas avaliações que são super importantes, né? E a depender até avaliar o custo-benefício também, né? Em algumas situações que forem cabíveis também, para proteger o pulmão, para garantir uma oxigenação mínima, talvez um. Falhou um pouquinho o áudio de Crítico Bruno. médico, né? Mas você tem. Está escutando agora? Perfeito. Escutando agora? Agora Perfeito. sim, sim. Então, Ouvindo? Alô? tá travando um pouquinho, Bruno. Tenta desligar seu vídeo para ver se o áudio melhora. Agora Sim, sim. sim. Hemodinâmica ali já bem prática, na pressão arterial, frequência cardíaca. A microhemodinâmica seria a saturação venosa central. Tem avaliação estrutural e de alguma forma funcional com ecocardiograma. E aí o médico tem que estar liberado também para estar vendo, né? Por isso que é importante individualizar o PIP. Se você usa um PIP muito alto num paciente que não precisa, você piora a lesão pulmonar, gera impacto hemodinâmico. Então, tem que ter. E se realmente o PIP alto for necessário, para estabilizar aquele pulmão, aí, como eu falei, tem que falar com o médico para ver se o médico vai poder fazer alguma droga para poder otimizar, digamos, isso aí, essa questão hemodinâmica, né? Mas realmente não é fácil. Não é fácil. São muitos fatores aí, né? Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas Antônio traz aqui uma pergunta sobre após a alta, né? Se já existe esse paciente, por exemplo, que você trouxe no caso, é um paciente que já está, né, evoluindo para alta em poucos dias. Existe alguma orientação de reabilitação respiratória após a alta desse indivíduo do hospital, apesar, né, de não se saber ainda as consequências da Covid-19? Exatamente. Assim, especificamente não tem, assim, tem algumas sugestões, né, de treinamento muscular respiratório, pode ser uma estratégia bem benéfica, né, para ampliação dessa capacidade funcional, mas por si só, um bom treino periférico, né, a gente já tem ganhos comprovados na musculatura respiratória. E às vezes a gente se preocupa muito com a função respiratória, obviamente ela é muito importante, é o principal alvo do comprometimento da Covid, mas se a gente lembrar lá da SARA, por exemplo, tem um estudo bem legal que após 5 anos da alta hospitalar, o paciente teve a SARA, sobreviveu e após 5 anos, a principal sequela dele não era a sequela respiratória, mesmo tendo uma condição clínica, né, respiratória bem grave, eram sequelas físicas. Então, acho que o foco deve ser na intervenção motora periférica, se esse paciente tiver indicação, né? E se você tiver disponibilidade para prescrição, para avaliação primeiro da força respiratória e prescrição do treino respiratório, acho que também é super válido, com certeza vai agregar muito ao tratamento. E só uma coisinha também para complementar, não vai existir receita, foi Antônio que perguntou, né? Antônio, né? Não tem receita de bolo. Aí o Antônio. que é que vai ser necessário? É uma boa avaliação fisioterapêutica para poder identificar se esse indivíduo tem alguma alteração de função respiratória, que tem intervenções que possam tratar. Então, ele precisa de uma terapia de higiene bronca, é um cara traqueostomizado, ele precisa fazer um treinamento para poder
tentar tirar essa traqueostomia, ele é um cara que tem fraqueza muscular e dispneia os esforços, ele é um cara que está indo para casa na ventilação mecânica, sei lá, crônica, então tem que existir critério, ele tem risco de atelectasias obstrutivas, o que vai definir o tratamento do doente. Baseado na avaliação, ele tem um diagnóstico, o diagnóstico define um plano, né? Tem aqueles que vão sair com um plano motor, com um plano específico também respiratório, né? E como o Giovanni falou, o foco é a parte motor. E nos indivíduos que têm critério, ele vai precisar de uma intervenção respiratória também, né? Exato. Ok. Gente, muito obrigada. Eu